Semana passada fizemos a parte 1 dos filmes de Natal e aparentemente, todo mundo aí gostou muito. Então, nada mais justo do que trazer outros filmes. Nem todos eles estão no catálogo da Netflix, mas vale a pena dar uma procurada aí no Google e em outros serviços de streaming. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. O primeiro filme da nossa lista é uma produção da Netflix e talvez seja a produção de Natal do ano. Tô falando da animação Klaus, que conta a história do surgimento do Papai Noel. Na verdade, eles usaram a história como inspiração para a animação. O carteiro Jasper foi designado por seu pai a fundar uma espécie de correios na cidade de Ismingsburg, como punição pela forma relaxada com que ele tratava a profissão. Acontece que nessa cidade as pessoas se detestam, vivem em pé de guerra e ninguém envia carta para ninguém. Então, o Jasper tem a brilhante ideia de espalhar para as crianças o boato de que ao enviarem cartas para o Klaus, que é um homem que vive recluso no topo de uma montanha, ele os enviaria brinquedos em troca. Os moradores mais antigos da cidade ficam preocupados com os atos de bondade do Klaus e tentam fazer de tudo para prejudicar a entrega dos brinquedos. Essa animação foi muito aclamada pelos assinantes da Netflix e também pela crítica. Também foi a primeira vez que a Netflix lançou uma animação produzida por ela e alcançou a nota 8.3 no IMDb. É uma nota muito alta para um filme de Natal. Eu confesso que deu uma torcida de nariz quando esse filme chegou aí no catálogo, mas depois de assistir e aí a gente entende o sucesso que ele tem feito. As dublagens no Brasil foram feitas pelos atores Rodrigo Santoro, Daniel Boaventura e Fernanda Vasconcelos. O filme é classificação indicativa para maiores de 10 anos, apesar de que eu acho que deveria ter sido classificação livre. Passando para uma comédia romântica que todo ano passa na sessão da tarde, O Amor Não Tira Férias conta a história de duas mulheres que acabam de passar por uma desilusão amorosa, a americana Amanda e a inglesa Iris. Elas encontram um anúncio na internet sobre troca de casas por um pequeno período e resolvem arriscar. Enquanto a inglesa Iris corre para abraçar o calor californiano, Amanda sai do conforto de uma mansão para uma modesta casinha no meio da neve. Ao tirarem férias do amor, elas acabam esbarrando com novas oportunidades, digamos assim. Esse filme é de 2006 e tem um elenco de peso como Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black. É uma comédia romântica muito leve, de classificação para maiores de 10 anos, que não foi um sucesso de crítica, mas sempre anotado aí no período do Natal. No IMDb ele alcançou os modestos 6.9. Outro filme que é um clássico de Natal é O Grinch. O filme foi lançado em 2000, mas é inspirado no livro de mesmo nome, que existe desde 1956. O filme conta a história do Grinch, que é uma criatura verde e mesquinha que odeia o Natal. Quando criança, ele era zoado na escola por ser verde e, aos olhos das outras crianças, esquisito. Na época do Natal, ele era totalmente esquecido pela escola e ninguém se importava em tratá-lo de uma forma mais humanas, digamos assim. Ele pegou ranço dessa data e foi se exilar nas montanhas com o seu cachorro Max. Em um determinado ano, ele jura de pé junto que vai destruir o Natal dos moradores da cidade dos Ken, roubando os enfeites e presentes. Ao mesmo tempo, a pequena Cindy Lou, moradora da cidade, começa a se questionar sobre o real sentido do Natal. Será que tudo se resume a presentes, árvores e luzes para todo lado? O destino dos dois se cruza e eles precisarão juntos redescobrir o real motivo de comemorarmos essa data tão especial. Esse filme de classificação livre sempre foi muito esperado, porque a história já era bem conhecida, entre as crianças, principalmente aí de países que falam a língua inglesa. Ele teve uma bilheteria de 55 milhões de dólares na época, no fim de semana de estreia, e conseguiu bater quase 300 milhões em 5 meses de exibição, ficando em primeiro lugar durante 4 semanas seguidas. Embora ele não tenha sido um sucesso de crítica,
Pegando aí seu 6.1 no IMDb, a atuação do Jim Carrey foi muito elogiada. A atriz que interpretava a pequena Cindy Lou, alguns anos mais tarde, também ficaria muito famosa. A Taylor Momsen esteve no papel de Jenny na série adolescente Gossip Girl. Voltando um pouco mais no tempo, Um Herói de Brinquedo foi um filme de Natal lançado em 96. Ele foi uma das primeiras experiências, e eu acho até que foi a única, do ator Arnold Schwarzenegger em um filme de classificação livre. Não, acho que teve um outro que era na escola também, né, para o público infantil. Um Herói de Brinquedo conta a história de dois pais que estão em busca do boneco Turbo Man. Esse brinquedo se esgota há poucos dias do Natal e deixa as famílias desesperadas. Nem nas grandes lojas de brinquedo ele está mais disponível. O Howard e o Myron, dois pais que acabam se tornando grandes inimigos na busca pelo brinquedo, viram a cidade de cabeça para baixo na tentativa de conseguir a última unidade disponível antes do dia do Natal. É um filme bem bobinho, que amargou aí 5.6 no IMDb, mas que passava sempre nos fins de ano da Globo para quem teve a infância nos anos 90 e no princípio dos anos 2000. Ele pegou uma fase do cinema que ainda não era tão comum assim disponibilizar filmes de Natal internacionalmente. Esse tipo de filme aqui no Brasil, por exemplo, já caía direto na TV. Não sei se foi o caso de Herói de Brinquedo exatamente, por ser um filme do Schwarzenegger. Apesar dele ser bem bobinho, eu tenho que admitir que ele é um filme bem divertido. O Jack Lloyd, que interpretava o filho do Arnold Schwarzenegger, 4 anos depois, esteve no papel de Anakin Skywalker em Star Wars Episódio 1. Outro filme infantil que fez muito sucesso foi O Estranho Mundo de Jack. Ele conta a história de Jack Skellington, que vive na cidade do Halloween e, acidentalmente, num dos passeios noturnos dele pela floresta, acaba descobrindo a cidade do Natal. Ele fica tão obcecado pelos enfeites e pelo contexto da celebração que decide recriar na cidade do Halloween tudo que ele viu por lá. Ele chega num nível tão alto de obsessão, pelo negócio, que até tenta roubar o cargo do Papai Noel e sai para distribuir os presentes criados na sua cidade pelo mundo. Mas como a gente está falando da cidade do Halloween, os presentes que ele tem para distribuir são caveiras, cobras e coisas do tipo que acabam assustando as crianças. Nessa loucura de tentar roubar a ideia do Natal, o Jack acaba entendendo o real motivo por trás de tantos enfeites, presentes e etc. Apesar de muita gente achar, O Estranho Mundo de Jack não é um filme dirigido e nem produzido pelo Tim Burton. A ideia inicial do filme já tinha sido aprovada pela Disney para a criação de um curta-metragem. O Tim Burton foi animador da Disney, durante muitos anos, desde que era bem novo mesmo, mas acabou demitido após alguns fracassos. A empresa falava que os filmes dele eram extremamente sombrios e podia botar medo nas crianças. Como a ideia já estava meio que comprada pela Disney, ela e o Tim Burton chegaram a um acordo e aí o Tim acabou deixando que o parceiro dele de animações, o Henry Selick, dirigisse o projeto. O Henry Selick foi quem criou o filme Coraline, que muita gente pensa que também é um filme do Tim Burton, e também não é. A Disney estava com tanto medo de lançar esse filme que resolveu usar a Touchstone Pictures como laranja aí dessa empreitada. Quando o filme foi para o cinema, não aparecia em lugar nenhum a logo da Disney, principalmente no começo, na apresentação. Aparecia o da Touchstone, que é um dos milhões de selos que eles têm. No ano do lançamento, em 1993, o filme foi um sucesso de público e de crítica tão grande que a Disney se viu quase que obrigada a recontratar o Tim Burton. Ele voltou por cima não como funcionário da empresa, mas como diretor e produtor de grandes filmes como James e o Pêssego Gigante, Alice no País das Maravilhas e o mais recente, Dumbo. O Estranho Mundo de Jack é um filme de classificação livre e alcançou a nota 8 no IMDb. O último e mais atual filme da nossa lista é o Uma Segunda Chance para Amar. Esse filme foi escrito pela atriz Emma Thompson, que inclusive faz a mãe da personagem principal, e ele é inspirado na música que foi escrita pelo George Michael, chamada Last Christmas. O nome do filme em inglês também é esse. A música foi um hit de Natal lançado nos
anos 80, quando George Michael fazia parte do grupo Wham! O filme conta a história de Kate, uma aspirante atriz e cantora de musicais que leva a vida sem vontade enquanto trabalha como atendente de uma loja de enfeites de Natal. Um belo dia, ela conhece Tom, um cara que vê a vida de uma forma muito mais otimista. Intrigado pela falta de motivação por parte da Kate, o Tom acaba descobrindo que ela esteve muito próxima de morrer quando precisou de um transplante de coração. Ela alega que andar por aí com o coração transplantado não fez nada bem para a cabeça dela e seria a explicação de toda a passividade com que ela tratava todo mundo à sua volta. A Kate simplesmente não se importava com nada e nem com ninguém. Esse filme começou a ser anunciado no meio de 2019 como o grande romance das férias de inverno, que nos Estados Unidos e na Europa eles chamam de Holiday Season. É um filme que trata de um assunto meio pesado, de uma forma até um pouco mais leve, e ele aborda temas como a solidão, que está assolando boa parte dos jovens no mundo inteiro, a falta de empatia entre as pessoas, muito bem representada pelo preconceito com os imigrantes, a Europa principalmente, que está passando pelo Brexit. No filme, a família da Kate vem de um país que esteve em guerra e de uma forma bem tímida também fala da depressão. Na minha opinião, o filme entregou tudo o que ele prometeu. Eu não esperava que fosse uma grande obra de arte cinematográfica, como ele foi hypado por muitos sites e especialistas em cinema, mas sim, foi uma boa comédia romântica para assistir na época do Natal. O final, então, é surpreendente. O filme está em cartaz nos cinemas aqui no Brasil e é protagonizado por ninguém menos que Emilia Clarke, que foi a icônica Khaleesi de Game of Thrones. Ela teve também outro romance de bastante sucesso, o Como Eu Era Antes de Você. Ele pegou 6.6 no IMDb. E aí, gostou da nossa lista? Tá em tempo ainda de correr para assistir antes do Natal, né? Se você tiver outras sugestões, deixa aqui pra mim nos comentários, quero saber, hein? Antes de sair, lembre-se do like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima!